o título dessa palestra é Disrupt-se, que é também o título do meu livro. E antes que vocês achem que eu estou aqui para vender um livro para vocês, eu vou falar que no final tem um link para... Hoje, particularmente, eu abri de graça o meu livro para todo mundo. Eu coloquei disponível na internet para todo mundo, porque eu acho que é o mínimo que eu posso fazer por tudo que o mercado já me deu, por tudo que o universo já me deu, que Deus já me deu. Eu não sei quem acredita em Deus, quem eu acredito muito. Então, o mínimo que eu posso fazer nesse momento é colaborar com esse conhecimento que eu acho tão importante, tão vital para alguns negócios se reinventarem. E esse nome Disrupt, você pode falar assim, nossa, que nome esquisito, é difícil de falar, é um nome difícil de falar, certo? É difícil até de explicar o que é. Ele não está previsto em lugar nenhum, não está em dicionário, não está escrito em literaturas, não existem livros falando sobre Disrupt-se, sobre esse processo em especial da palavra que eu utilizei. É um nome que a gente estranha exatamente como os tempos que nós estamos vivendo. Então, o nome da escolha da palestra e do livro não foi à toa, não foi por acaso, foi porque é exatamente como que isso que a gente está vivendo, porque a gente está estranhando muito, a gente não foi preparado para isso. E o que eu vou falar com vocês aqui nessa tarde é um pouco sobre como funciona essa lógica dessa evolução tecnológica que a gente está vivendo, misturada com mudança de comportamento, e como é que a gente pode se adaptar. Porque a primeira coisa que eu vou explicar para vocês nessa tarde é que não vai existir transformação de CNPJ se não houver transformação de CPF. Não vai existir transformação de CNPJ se o CPF também não mudar. Então, eu já ouvi muitos líderes falando que, olha, isso é coisa para a próxima geração. Eu estou aqui agora, eu estou coordenando aí uma sucessão, daqui 5 anos vai entrar outra pessoa, aí vem o Covid e mostra para a gente que não temos 5 anos para esperar, certo? Então, não é uma coisa que você pode delegar ou delargar, como a maior parte. Eu sou empresário também, tá, gente? Eu sou empreendedor também. Muitas vezes a gente não quer delegar, a gente quer delargar. Então, a gente não é alguma coisa que a gente pode delargar nem delegar, e é o que é da liderança, é do caminho da liderança, faz parte do cabeça do líder ou de um grupo de líderes trilhar esse caminho. Antes, eu sou o Leonardo Carrareto, como fui apresentado, né? Mas eu gosto de usar só 3 palavrinhas ou 4 palavrinhas para me colocar. Eu sou empreendedor da vida real. Então, eu sou como vocês, eu tenho os meus negócios, eu estou aí batalhando, então eu não sou um acadêmico, não tenho nada contra acadêmicos, mas eu me uso de uma capacidade de comunicação para trazer tudo o que a gente está vivenciando de transformação digital e inovação para o mundo dos empreendedores. Então, eu tenho essa facilidade, por isso sou autor, também sou estudioso de futuro, em especial futuro dos negócios e futuro do trabalho. Sou embaixador de uma entidade chamada Singularity University, que é a principal fonte a respeito de inovação hoje no mundo, e sou consultor de organizações exponenciais e conselheiro também de algumas entidades. Eu acho que tem alguém da Arcelor aqui também, eu faço parte do Conselho de Inovação da Arcelor e tenho feito parte de alguns outros conselhos, à medida que, desde que o ano passado eu coloquei meu nome para fazer parte de conselhos de instituições, eu tenho integrado algumas entidades. E, particularmente, a gente tem falado, não sei se vocês já ouviram essa expressão, é um nome que a gente dá para o nome é uma expressão criada nos anos 90 pelos militares. Anos 90, tá? Nós estamos em 2020, há 30 anos atrás criaram essa expressão chamada mundo VUCA, que fala que o nosso mundo hoje seria um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. E eu dou palestra sobre mundo VUCA, particularmente, já há 5 anos que eu falo sobre isso. E existem vários outros palestrantes de inovação, se vocês já ouviram, não tem problema nenhum. Mas a gente falava de mundo VUCA 5 anos atrás, e particularmente agora chegou, realmente a gente está vivendo um mundo VUCA, porque nós estamos vivendo um período de extrema volatilidade que a gente não consegue saber todo dia muda, né? Vocês estão conduzindo os negócios de vocês, os meus negócios, os negócios da sociedade, estão sendo conduzidos a partir de decretos diários, né? Hoje abre fulano, ciclano, agora não abre mais, vai ter lockdown, não vai ter lockdown, então é volatilidade. Incerteza, a gente não tem certeza de quais vão ser os hábitos de consumo das pessoas, como os mercados vão reagir, quais vão ser os pedidos que a gente vai ter no próximo ano. A gente não tem mais certeza de nada. E isso é extremamente complexo, porque a gente está extremamente interligado.
Então, quando a gente falava de 30 anos atrás, de 20 anos atrás, ou até de 10 anos atrás, a gente não estava tão conectado. E essa conexão que começou um vírus lá na China, que agora está aqui, está no mundo inteiro, e que afeta todos os mercados, o que a gente tem a ver? A gente está sendo extremamente, vai ser e está sendo extremamente impactado pelo mundo inteiro. Então, está tudo conectado e se torna tudo mais complexo. E ambíguo, porque as coisas podem ter um significado uma hora e outra hora pode ter completamente diferente. A gente pode, as mudanças, o sabor das mudanças está muito temperamental. E o que a gente precisa nesse momento? Quando a gente está vivendo volatilidade, a gente precisa de visão. A gente não pode enxergar só para a próxima semana, para o próximo mês ou para o próximo semestre. A gente não pode estar com o nosso olhar até dezembro de 2020, que era o normal. Tipo, a gente estaria, nesse momento, se não tivesse Covid, nós estaríamos extremamente focados em fazer um 2020 incrível. Isso seria para todo mundo, porque todo mundo que eu converso fala que 2020 tinha tudo para ser o melhor ano da história. Mas a gente vai precisar de visão e principalmente olhar o que vai acontecer no D1, no dia 1, depois que a gente abrir a economia de novo, depois que o Covid for decretada a cura, foi encontrada a cura do Covid, o que a gente vai fazer? Hoje a gente está muito focado em retomada, em ajuste, em reorganização, em transformação, mas a gente precisa estar pronto para ter essa visão. Outra coisa é entendimento, é leitura, a gente vai precisar aguçar a nossa capacidade de interpretar os sinais. Cada elemento, cada comunicação, ela vai ser muito importante. Para combater a complexidade, a gente vai precisar de mais clareza. E no mundo que a gente vive, no overload de informação, na quantidade absurda de informação que a gente vive, a gente vai precisar aprender a se organizar e ter clareza para saber trafegar isso tudo e tomar boas decisões. E por último, a gente vai precisar de agilidade. Se você pensa que agilidade é sobre ser rápido, está muito enganado, porque agilidade ela está muito mais ligado à adaptação. Agilidade está ligado a nossa capacidade de se adaptar, a nossa capacidade da gente responder aos desafios. Está muito mais ligado a terrenos incertos. E quando a gente não tem o mapa do terreno, se o mapa está errado, a gente precisa ficar de olho no terreno. Isso é um ditado japonês. Então, quando o mapa está errado, a gente precisa prestar atenção no terreno. E aí é um pouquinho sobre isso que a gente vai falar hoje. Quando a gente fala um pouco sobre tecnologia, e tem os nossos amigos aí da MegaWork também aqui, eu gosto sempre de citar que transformação digital é diferente de inovação. Transformação digital, e eu falo isso para cair um pouco a nossa ficha, porque transformação digital é adaptação tecnológica. Sabe por quê, gente? O cerne do meu discurso aqui é a gente sair, tá? Eu não estou querendo fazer terrorismo com vocês, muito pelo contrário, a minha fala sempre é muito otimista. Eu acredito que todos vocês, você fala assim, mas eu tenho 50, 60, 70, 90, eu tenho 120 anos. Eu acredito que você tem capacidade de se adaptar. Eu acredito, porque isso é uma coisa da máquina humana. E quando a gente fala isso, dessa adaptação tecnológica, é porque durante 25, eu vou falar com 1995, eu vou falar de 25 anos a gente renegou o poder da conectividade que a internet nos trouxe. O que é isso? Eu vou falar particularmente que eu comecei a fazer site. Eu comecei na minha carreira com 13 anos de idade fazendo site. E vocês falaram alguma coisa de ISO, eu pesquei, que me veio à mente. Eu comecei em 97 a fazer site porque várias empresas, eu tinha 13 anos de idade, eu ganhava meu primeiro dinheiro como empreendedor, porque várias empresas precisavam comunicar no site que elas tinham a certificação ISO. E o site só servia para isso. E eu cheguei a atender algumas empresas até 2006, que até 2006 as empresas só estavam preocupadas em ter o ISO no site. Se passaram 9 anos e era isso para elas. Então, a gente renegou durante muito tempo o poder da tecnologia, o poder dessa transformação digital que a internet trouxe. Agora, ficou impossível a gente negar isso. Porque até o que a gente falava assim, não, eu nunca vou escolher um tomate, eu nunca vou escolher uma maçã, eu nunca vou escolher uma couve na feira pela internet. Aí tá todo mundo pedindo couve pela internet. Tá todo mundo pedindo maçã pela internet. Por quê? Porque a gente foi impelido a fazer isso. E a gente está morrendo por causa disso? A gente está sofrendo? Não.
a gente está se adaptando a esse momento. Então, é muito importante a gente entender isso, que a gente renegou durante tanto tempo e agora não vai ter mais como renegar isso. A gente vai ter que se adaptar rapidamente a isso e transformação digital e inovação juntas. As duas coisas vão ter que ser feitas juntas. São dois trabalhos que, além da pilha de papel, da pilha de coisas que você tem que fazer, da pilha de projetos que você tem que fazer, você vai ter que prestar atenção. Mas calma que a coisa vai ficar mais tranquila, tá, gente? Apesar da pergunta que eu vou te fazer agora, eu quero te perguntar se você tem um grande problema existencial. Porque essa pergunta é provocativa, tá? Mas é só para se, depois de tudo que eu falei, ainda ficou uma dúvida. Não, isso não é para mim, isso é para a próxima geração. A gente vê algumas notícias que falam que executivos sem noção do mundo digital, eles já estão sendo substituídos em grandes empresas. Léo, eu sou dono da minha empresa, eu nunca vou ser substituído da minha empresa. Não tem problema, mas a sua empresa pode substituir você, ou o mercado pode substituir sua empresa. Então, a gente vai precisar entender isso. E quando eu falo entender isso, a gente vai precisar mudar uma cultura de aprender. Durante muito tempo a gente achava que aprender era um momento que a gente ia para uma sala de aula e fazia alguma coisa. Era um momento que a gente dedicou talvez 25 anos da nossa vida a estudar. A gente até comemora quando quando a pessoa se forma numa faculdade, ela fica feliz da vida, ela comemora que ela terminou os estudos dela. E hoje em dia isso não vai ser mais verdade. A gente não vai poder comemorar que a gente terminou os nossos estudos. Muito pelo contrário, a gente vai aprender ao longo da vida. E o Fórum Econômico Mundial fala que até 2022 a gente vai precisar de 101 dias de aprendizado. 101 dias, só para fazer uma conta básica com você, é 1/3 do seu ano se você não dormir. Lembra daquela propaganda do Ortobon? 1/3 da sua vida você passa no colchão Ortobon? Esquece, 1/3 da sua vida você vai passar aprendendo. Por quê? É realmente a realidade que a gente vai precisar se organizar. Léo, mas eu tenho filho, eu tenho trabalho e tal. Calma, que eu não estou falando de você sentar numa cadeira. Eu estou falando de você aprender com uma palestra como essa. Eu estou falando de você aprender em vários momentos. É a gente distribuir isso. E a gente mudar principalmente como a gente enxerga uma coisinha, o futuro. Porque, e eu vou concluir essa metáfora para vocês lá no final, durante muito tempo, aliás, 90% das empresas que eu converso, 95% das empresas que eu converso, elas fazem planejamento estratégico da mesma forma. Como é que elas fazem planejamento estratégico? Elas sentam ali de outubro a dezembro, elas olham o exercício do ano que se passou, do ano corrente, que está acontecendo ainda, elas querem diminuir 20% das despesas e aumentar 20% da receita. Isso é o planejamento estratégico. Isso é o planejamento estratégico de 95% a 97% das empresas que eu conheço. Poucas param para tirar um tempo e falar como é que vai ser o futuro daqui 10 anos do meu negócio. Tudo bem que eu ouvi que tem umas empresas aqui que já estão muito na frente quando a gente fala de energia solar. Acho fantástico isso, porque estão tão na frente, mas tão na frente que já estão antecipando o mercado. O trabalho de uma empresa inovadora é acelerar o futuro, é fazer com que o futuro chegue mais rápido. Mas boa parte das empresas ainda planeja o seu histórico olhando isso. Quando a gente vai precisar pensar de uma forma diferente, pensar qual é o impacto de cada tecnologia, qual o impacto de cada tecnologia no meu negócio. Vocês já ouviram falar de blockchain? Acho que talvez nessa hora vocês me responderiam sim ou não no chat, mas vocês já ouviram falar de blockchain? Vocês já ouviram falar de inteligência artificial? Talvez sim, porque a gente ouve falar de inteligência artificial já há quase 40 anos, né? Vocês já pensaram como é que funciona toda a questão de outras tecnologias de impressão 3D, qual é o negócio de vocês? Drones, além de ter o drone sobrevoando, mas como isso vai mudar a questão de visão computacional. Visão computacional é a câmera que você tem no drone e que consegue reconhecer pessoas e que está intimamente ligada com a inteligência artificial. Biotecnologia, tudo que pode impactar o negócio de vocês. Internet das coisas, então, que é o cerne do coração de vocês. A internet das coisas, posso falar que eu costumo dizer que sempre assim, tem 1000 palestras de internet das coisas, mas a gente ainda ouve muito falar e pouco vê na prática. Ou indústria 4.0, a gente ouve muito falar e poucos, as empresas ainda estão engatinhando isso. Tudo bem, Léo, você está falando, a minha empresa já está avançada, eu não estou falando que temos uma audiência homogênea, que todos vocês estão na mesma página, mas se você está adiantado, parabéns. Se você está atrasado, começa a correr agora. E tudo isso faz a gente se sentir exatamente assim.
numa grande corrida de dinossauros. Faz a gente sentir como se a gente não tivesse aí muito horizonte, mas eu já tranquilizo você falando que o homem mais rico do Brasil, ele fala, eu sou um dinossauro apavorado lutando para se reinventar. O homem mais rico do Brasil, ele fala que vivia num mundo aconchegante, onde bastava administrar com eficiência. Hoje ele fala que ele precisa se reagir e se adaptar. Ele veio de um tempo onde eficiência e boa gestão eram suficientes, já não é mais suficiente. Mas, Léo, enfim, para de me botar medo e começa a me explicar o que está acontecendo. Eu vou começar falando sobre esse cara chama-se Ray Kurzweil, não precisa prestar atenção no nome dele não, tá? Mas ele falou, ele explicou rapidamente, tá? Um movimento que está acontecendo. A gente está vivendo uma aceleração da tecnologia, e essa aceleração da tecnologia está fazendo com que tudo que a gente vivia antes, a gente vivia antes de uma forma linear, um crescimento previsível, um crescimento que a gente acostumava. Eu estou falando para a maior parte de vocês, de pessoas de engenharia, tá? Eu sou de humanas, então não vou nem pregar para padre, não. Eu vou falar, vou ser mais sucinto nessa parte, porque muitos de vocês já entendem profundamente a parte matemática da coisa. Mas o que eu quero dizer é que a gente está vivendo aí um crescimento exponencial da tecnologia, e que está fazendo com que essa quebra do linear para o exponencial, a gente viva essa disrupção. Disrupção é quando a gente muda um padrão e passa a adotar outro padrão. Quando a gente deixou de ser padrão pegar o táxi para se locomover de uma forma individual no trânsito e começou a usar aplicativos, carona de aplicativo, isso houve um caminho, uma transição, mas foi uma disrupção. Quando a gente começa a adotar novos padrões frente à tecnologia, a gente está vivendo disrupção, e nesse período nós estamos vivendo muitas disrupções. Se eu for perguntar para vocês, se a gente for conversar um pouco aqui, a gente vai listar pelo menos umas 30 disrupções que vocês viveram só nos últimos 60 dias. Então, tudo isso porque a tecnologia nos proporcionou. Existe uma expressãozinha que fala que a gente está vivendo a low touch economy, a economia do baixo toque. E por isso, essa mudança de comportamento está fazendo com que várias situações sejam disruptadas. Então, quando a gente quebra um padrão antigo, quebrou o padrão antigo e adotou um padrão novo. Isso acontece, por exemplo, quando vem uma tecnologia, eu acho até que o Agostinho, que está aqui, me contou uma vez que ele vivenciou uma indústria que tinha feito um investimento de 5 máquinas, eu não lembro as máquinas, mas 5 grandes máquinas, e as máquinas, acho que uma coisa assim, do outro dia, que depois que as máquinas ficaram prontas, elas ficaram obsoletas. Isso é disrupção. Não se atenha só a isso, porque eu vou aprofundar, porque esse outro homem aqui, chamado Peter Diamandis, ele pegou essa curva e tornou ela um pouco mais entendível para o nosso caminho, chamando ela de 6Ds. Ele pegou essa curva e explicou 6 momentos dessa curva, que chamou 6Ds. O primeiro momento desses 6Ds é quando a gente digitaliza alguma coisa. Então, quando a gente digitaliza uma coisa, vamos lembrar aí, que eu acho que tenho certeza que todos vocês já vivenciaram esse momento. Quando a gente digitalizou a telefonia era fixa, muitos de vocês tiveram ações de telefone, sabe? As pessoas declaravam no testamento, imposto de renda, que tinham ações de telefonia, certo? Beleza. A gente começou num movimento de digitalizar a telefonia. E essa digitalização da telefonia, que começou a acontecer por volta de 1990, no início da década de 90, num primeiro momento, ela leva para o segundo D, que chama decepção. Logo depois da digitalização, vem a decepção. Como assim? No primeiro momento, depois que a gente digitalizou a telefonia, a gente viveu celulares com péssima bateria, péssimo sinal, poucas pessoas tinham celular, tarifas muito caras, aparelhos ineficientes, então isso não era o suficiente, isso não era bom. Essa decepção, ela durou um tempo. Só que, depois de um tempo, a partir de 1996, 97, 98, virada do século dos anos 2000, houve a disrupção. As pessoas começaram a adotar o celular como um padrão frente ao telefone fixo, frente à mobilidade, frente à estaticidade, ao fixo. Então, o telefone ele foi forte o suficiente
para vencer o que eu chamo do vale da decepção. Só que existem centenas e milhares de tecnologias que elas não conseguem vencer o vale da decepção. E elas morrem. Aí vocês vão falar do Betacam, existem N, se a gente for parar aqui, a gente vai listar um monte. Só que existem tecnologias extremamente promissoras que hoje estão sendo subjugadas. Tecnologias que a gente fala o seguinte, não, isso não tem futuro, ou isso é muito mais para frente. Foi o caso da internet. A internet, no início, gente, era extremamente decepcionante. Conexão lenta, conexão muito cara, conexão indisponível. Então, era decepcionante a internet. Mas nós estamos às portinhas do 5G. Apesar da gente estar vivendo a questão da conexão do jeito que a gente está vivendo, a gente está às portinhas do 5G. O Covid está acelerando o 5G. E isso vai gerar uma revolução e muito grande. Logo depois da disrupção, isso não para ali, porque a gente vai... O segundo caminho é desmaterializar. E quando a gente está falando de desmaterializar, eu estou falando que, particularmente, o telefone, ele pode ser muito reduzido. Apesar de que os telefones hoje são grandes, smartphones, né? Eles são computadores de bolso, mas os telefones, eles podem ser hoje do tamanho de um clips, do tamanho de uma bolinha, de um grão de café. Um telefone pode ser desse tamanho. E você não precisa hoje de tanto cabeamento, você não precisa hoje de tanta fiação, de tanta necessidade de a rede, porque a rede até se amplificou. Isso é porque desmaterializou o telefone. Logo depois, o quinto D, na verdade, é a desmonetização. Começou a ficar mais barato falar no telefone. Em especial, eu me lembro muito bem de 2005, quando surgiu o Skype. E as pessoas podiam falar à distância, pagando nada, de graça. E o último passo é a democratização. Hoje, existem mais celulares no mundo do que escovas de dente. Existem 8 bilhões de aparelhos celulares no mundo. 8 bilhões de aparelhos celulares no mundo. Quase um por pessoa. Tudo bem, Léo, você está me falando de tecnologia, de negócio, tudo mais, mas o que eu quero falar daqui para vocês é da disrupção pessoal. Quero falar para vocês como vocês podem se adequar a esse momento. E aí, esse carinha aqui, que é esse que vos fala, ele fez esse mesmo movimento, tá? Eu peguei esse mesmo gráfico, eu peguei esses mesmos passos, e eu comecei a entender como isso se aplica à nossa vida pessoal. Isso eu quero muito que fique para cada um de vocês como um caminho. Isso depois vai estar no livro também, essa imagem, essa explicação. E eu chamo de jornada do herói exponencial. Não tem nada a ver com herói, é só um nome bonitinho que eu coloquei. Num primeiro momento, e para alguns pode ser hoje, para alguns vocês já passaram esse momento, todos nós, sem exceção, vamos precisar entender tecnologia, se conectar, entender a nova economia. Eu estou falando para um grupo que já entende de tecnologia, porque vocês são de uma cadeia produtiva muito ligada a isso. Mas quando eu falo entender tecnologia, não é só entender a tecnologia que está do seu lado, que você trabalha. É entender a tecnologia que está periférica, que está ao redor do seu negócio também. É entender a tecnologia que está no mundo. A gente vai precisar que todos entendam essas tecnologias e que entendam como funciona esta nova economia. Como funciona esse novo mundo? A gente vai precisar tirar um tempo para explicar isso. Mas o que vai acontecer imediatamente depois que você se digitalizar? Você vai se decepcionar. Sabe por quê? Porque você vai encontrar porque você vai sentir falta de pessoas capacitadas para isso, porque assim como a maior parte dos líderes não estão prontos, a maior parte dos colaboradores, da mão de obra, também não está pronta. Porque a gente também não tem referência, sabe por quê? Porque não tem mais manual. Antigamente você falava assim, vou modelar, vou espelhar o negócio de fulano. Fulano vende o quê? Fulano vende isso. Não existe isso mais. Cada um vai construir o seu caminho, porque a gente tem 1 milhão de oportunidades. E existe uma necessidade muito grande, a gente está muito acostumado a ter um ROI imediato, um retorno do investimento imediato. E a gente vai precisar fazer de uma forma diferente. A gente vai precisar fazer um investimento de longo prazo para entender esse caminho. Não vai ser um investimento de curto prazo entrar nessa nova economia. Isso é decepcionante, por si só já é decepcionante, né? Só que, se você continuar, se você perseverar, você vai entender
que é fácil se desconstruir, é fácil se quebrar, é fácil adotar novos padrões. Para alguns negócios, inclusive, fazer isso é sobrevivência. Para alguns negócios, eles estão fadados a não existir caso eles não façam isso. Para esses, até, talvez eles entendam mais rápido. Para outros, eles ficam naquela coisa, não, ainda dá para levar, mas alguns negócios a gente até recomenda que continua com o seu core business, continua com o que você faz muito bem, enquanto você cria uma nova frente de negócios mais ligada a essa parte de inovação, mais ligada a esse novo mundo. Depois você passa a desmaterialização. E a desmaterialização, a gente está falando de um mundo mercado global. A gente está falando de menos bit e mais átomo, mais bit e menos átomo, mais escala, mais acesso. E particularmente eu tenho refletido muito sobre isso, porque a gente agora abriu a telemedicina, né? E depois que abre a telemedicina, depois que você desbloqueia uma coisa, vai ficar impossível voltar isso de novo. Vai ser impossível o CRM falar assim, agora está proibido. Não vai existir mais isso. E quanto mais tempo passa, menos a gente está suscetível a voltar, a retornar esse caminho. E a partir de agora você pode consultar com qualquer médico do mundo que fale o seu idioma, porque a legislação te permite isso. Ou qualquer médico do Espírito Santo que seja o melhor no que ele faz, ele pode atender o mundo. Então, quando a gente pensa essa nova economia digital, global, a gente se abre para mais escala, para mais acesso, para novos mercados. Particularmente, eu tinha um negócio extremamente presencial por uma questão de qualidade. Mas quando a gente virou a chave no processo da pandemia, a gente já está tendo alunos dos Estados Unidos, está sendo ótimo isso, a gente está começando a oxigenar de fazer negócio em Portugal, de outra forma, sem sair de Vitória. A gente chegou a montar a unidade em São Paulo, em Salvador, em vários lugares, e foi extremamente braçal, brutal. E hoje a gente está podendo alcançar o mundo sem sair de Vitória. Então, esse é a desmaterialização. Por último, a gente começa a desmonetizar. E sabe o que eu falo de desmonetizar? É a gente trabalhar por propósito. Sabe por quê? Porque a gente precisa muito olhar que os melhores negócios para o mundo, ou os maiores negócios do mundo, serão os melhores negócios para o mundo. Já não cabem mais negócios que não colaboram para uma sensação de progresso, uma sensação de qualidade de vida, ou para o bem-estar do ser humano. E aí, quando eu falo de transformação digital, o cerne da transformação digital chama-se cliente. Durante muito tempo a gente renegou isso. A transformação digital, ela é focada no cliente, não no seu negócio. O seu negócio, ele é coadjuvante. O rei da transformação digital é o seu cliente. E quando a gente fala disso, a gente está falando de propósito, de você transformar a vida de alguém, melhorar a vida de alguém. Então, quando a gente faz isso, a gente desmonetiza. Você está falando que eu não vou ganhar dinheiro, Léo? Não, eu estou falando que quando a gente pensa em escala, a gente para de pensar numa economia, de pensar algo de grande valor. A gente está diminuindo vendas de grande valor, vendas de grande ticket médio, para microvendas, vendas por assinatura. Talvez o cartão de crédito de vocês já está com várias assinaturas, começa com Netflix, mas daqui para frente, o modelo de software as a service, serviços as a service, sabe por quê? Porque a Chevrolet ou a GM e outras marcas, elas já estão desistindo de te vender um carro. Elas vão querer te alugar um carro. E existe uma empresa capixaba aqui, do Grupo Águia Branca, que criou a Go Drive, e ela aluga o carro para você por ano. Então você vai pagar por mensalidade, você não vai mais pagar por posse. Você já desmaterializou, e aí a empresa fala, olha, vou te dar propósito. Por quê? Porque você não precisa se apegar a isso. Você pode viver por abundância, você pode mudar o drive e utilizar melhor os seus recursos, gastar melhor o seu por consumo. E por último, a gente democratiza. E é o nível mais difícil de a gente alcançar, obviamente, porque eu falo que a gente compartilha. Nós estamos numa entidade aqui, um grupo. Eu sei que vocês são colaborativos, que vocês trocam muita figurinha, muita ideia sobre o mercado de vocês, mas existe um nível além da gente pensar em associação, que é o nível de compartilhamento, e eu chamo até de API aberta, é quando a gente começa a se integrar, e é o Open Innovation, de você abrir a sua inovação. Talvez, acho que até o que vocês falaram hoje, Leandro, faz muito sentido de vocês estarem investindo em um projeto de inovação que vai beneficiar a cadeia toda. Só que isso tem passos além, tem muitos passos à frente. Mas eu não quero estar preocupado com esse passo. Eu quero estar preocupado em explicar para vocês que existe um caminho. Que talvez muitos de vocês possam estar ansiosos ou preocupados,
Porque como é que vai ser meu negócio no futuro? Como é que vai ser o mercado no futuro? Ou não, alguns podem estar faturando muito bem, espero que estejam. Mas existe um caminho que faz muito sentido para essa nova economia, para esse novo mundo onde a gente está indo. E aí, essa página, para quem não domina tanto o inglês, não tem problema nenhum, eu vou ler para vocês. Ela está num livro que o Facebook dá para todos os funcionários dele, se torna um mantra. Ele fala assim, se nós não criarmos aquilo que vai matar o Facebook, outra pessoa vai. E a pergunta que eu faço para vocês é, se vocês não trilharem aquele caminho, se vocês não buscarem auto-obsolescerem vocês mesmos, vocês se tornarem velhos para que vocês possam se reinventar, outra pessoa vai. E quando eu falo outra pessoa, eu não estou falando concorrente, tá? Porque o seu concorrente não é outro CNPJ. O seu concorrente é uma mudança de tecnologia. O seu concorrente é uma mudança de comportamento. O seu concorrente é uma mudança de era. O maior concorrente que todos nós podemos ter. Então eu não quero te motivar a você ser competitivo, muito pelo contrário, minha fala não é nesse sentido. A minha fala é que a gente provoque em nós mesmos a auto-obsolescência, que a gente trilhe aquele caminho para que a gente possa, a partir disso, a gente possa ter a oportunidade de se reinventar. E também no Facebook, essa aqui é a entrada do Facebook em Menlo Park, na Califórnia, tá? E quando você chega a uma placa com uma lona, tá, gente? Lona, como é que vocês veem em qualquer outdoor por aí espalhado em Vitória. Só que quando você chega atrás, tá ali a logo da Sun Microsystems, que era a antiga dona dos prédios que o Facebook ocupa, da maior parte dos prédios que o Facebook ocupa. E aí, quando você pergunta, ué, mas por que vocês estão com uma lona? Tá vendo que tem até umas faixas prendendo a lona? Eles falam assim, é porque amanhã pode vir aqui outra empresa e virar a nossa placa. Então a gente deixa a placa da Sun aqui para a gente nunca se esquecer disso. Então o meu recado para vocês hoje é que vocês busquem se disruptar antes que o mercado faça isso. E para a gente complementar, eu trago uma frase do Larry Page que fala, a maior parte das empresas ela decresce lentamente ao longo do tempo, ela deixa de crescer ou ela diminui, porque tende a fazer tudo o que ela fazia antes com pequenas alterações, pequenas melhorias. E as empresas falham não porque elas fazem coisas erradas, é porque elas não são ambiciosas o suficiente. E outra frase que ele diz também fala que uma melhoria de 10% significa que você está fazendo a mesma coisa que está todo mundo fazendo. Nesse momento é muito complicado a gente pensar em concorrência, né? Mas eu quero muito que você pense, se você está fazendo o que está todo mundo fazendo, se você está olhando o seu retrovisor para planejar o seu próximo período, já que a gente não está falando de ano, ou se você está olhando o seu retrovisor para ver o que você vai fazer no Covid. E lembra que você vai precisar se transformar como CPF antes de transformar o CNPJ. Então lembra o que você está fazendo por você mesmo. Eu volto na questão dos estudos, eu volto na questão de você estar atento à tecnologia, eu volto na questão de você trilhar aquele caminho que eu apresentei para vocês e provocar a sua auto-obsolescência. E por último, pessoal, eu agradeço muito, e particularmente, deixa eu tentar colocar aqui, eu agradeço a todos vocês pela atenção, pelo convite. Eu queria só colocar o endereço do livro. Deixa eu só projetar aqui essa tela para vocês, que tem o endereço do livro, que vocês podem ter e podem se aprofundar nesse conteúdo, é leocarrareto.com/livro. Vocês vão ser redirecionados para uma página no LinkedIn, que foi onde que eu abri esse conteúdo. E se vocês quiserem compartilhar com outras pessoas, só apertar o botão de compartilhar no LinkedIn. Eu vou ficar muito honrado de vocês recomendarem para outros amigos de vocês, porque isso é democratizar e a gente ter a API aberta, ser colaborativo. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Desculpa se eu passei um pouco do meu...